Urgente! Alexandre de Moraes quebra o silêncio, dá uma desculpinha sobre a ajuda ao Banco Master e se complica ainda mais com a nota que o Banco Central acabou de emitir agora mesmo. Caiu com uma bomba em Brasília a notícia de que Alexandre de Moraes tentou liberar a venda do Banco Master, cheio de fraudes, para um banco de Brasília, um banco público, trabalhando para favorecer os interesses particulares do cliente do escritório da esposa. Se é verdade que o ministro Alexandre interferiu diretamente no interesse, no benefício de um cliente da banca de advocacia da sua família. Se isso tudo for verdade e for devidamente comprovado, você cria todo um conjunto de pressão e de esclarecimento para a sociedade e para o Congresso que talvez viabilize o impeachment. Eu não tenho dúvida que vai chegar o momento do impedimento de ministros. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar o momento de prisão de ministros das Cortes Superiores do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Damares aciona a PGR com pedido de impeachment contra Moraes. Senadora apresentará também representação criminal contra magistrado nesta terça-feira. É isso mesmo. A senadora Damares Alves deve encaminhar nesta terça-feira ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, uma representação criminal e solicitação de impeachment contra o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Paralelamente, ela também protocolará no Senado um convite para que o magistrado preste esclarecimentos aos parlamentares. As iniciativas têm como base a notícia que circula desde esta segunda de que Moraes teria contatado e se reunido com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder em favor do Banco Master. A instituição financeira, que é investigada por fraudes bilionárias, mantinha um contrato de cerca de 129 milhões com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro. Nesta terça-feira, Moraes quebrou o silêncio e confessou reuniões, mas disse que o motivo foi completamente diferente. Moraes afirmou que reuniões ocorreram em virtude da aplicação da Lei Magnitsky. Logo após a manifestação de Alexandre de Moraes, o Banco Central também se manifestou e complicou ainda mais a situação do ministro do STF. Deltan Dallagnol explica. Entenda. Urgente! Alexandre de Moraes quebra o silêncio, dá uma desculpinha sobre a ajuda ao Banco Master e se complica ainda mais com a nota que o Banco Central acabou de emitir agora mesmo. Fica então comigo que você vai ficar abismado tanto quanto eu tô. Caiu com uma bomba em Brasília a notícia de que Alexandre de Moraes tentou liberar a venda do Banco Master, cheio de fraudes, para um banco de Brasília, um banco público, trabalhando para favorecer os interesses particulares do cliente do escritório da esposa, enquanto ela recebia milhões e milhões acima do valor de mercado, segundo advogados. E as novas manifestações de Alexandre de Moraes e do Banco Central complicaram Moraes ainda mais. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar a tentativa do ministro de se explicar e como ele se complicou, se enrolou ainda mais com a explicação que ele deu e ainda mais com a nota do Banco Central que acaba de sair. Vamos então aqui direto ao ponto. Bora ver a nota que o ministro Alexandre de Moraes soltou. Olha aí, ó. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, ele recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e vice-presidente jurídico do Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Febraban, BTG e vice-presidentes do Santander e Itaú. Em todas as reuniões, presta atenção, reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida Lei Magnitsky, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Eu já vou te mostrar a nota do Banco Central que piora tudo, mas analisa comigo essa nota do Moraes que você tem que olhar nos detalhes. Veja como ele só fala de reuniões, olha aqui, ó, reuniões com o Banco Central. Ele não fala das conversas por telefone. Só que os contatos do Moraes com o presidente do Banco Central, de acordo com a Malu Gaspar, que trouxe essa bomba, revelou essa bomba, foram 4. 3 por telefone e um encontro presencial.
E vejam que a nota fala apenas da reunião em que Moraes recebeu o presidente do Banco Central. Olha aí, olha o cuidado, recebeu para reuniões. Ele deve ter escrito essa nota toda desenhada para excluir um eventual encontro com o presidente do Banco Central que pode ter falado sobre o Master. Basta que essa reunião tenha sido feita em um encontro em algum outro lugar, ou não tenha sido uma reunião marcada. E o pior, gente, existem fontes que dizem que existiram mais contatos por telefone. Olha aqui, não foi só Malu Gaspar. Olha aqui o que o Poder 360 disse sobre esse caso, ó. O Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Faria Lima que o presidente Lula relatava saber que Moraes havia telefonado para Galípolo 5 vezes num único dia. Esses contatos, além do encontro presencial, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Master para o BRB. Então, para quem poderia até desconfiar da Malu Gaspar, existe outro jornal que confirmou que existiram contatos por telefone entre Moraes e Galípolo. Aliás, o Poder 360, ele fala até de mensagens e WhatsApp do Moraes para o Galípolo. Olha aí. O petista expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que receberam no seu celular do ministro do Supremo. Sabe o que essa nota do Moraes que ele fez me lembra? Sabe o que ela me lembra? Sabe quando o Bill Clinton ele quis negar aquele escândalo do caso dele com a Mônica Lewinsky, em um caso extraconjugal, e aí ele fez um jogo de palavras para dar a entender que ele não tinha tido um caso, mas aí depois se descobriu, comprovou que era só um jogo de palavras? E aí veio agora, há poucos minutos, a nota do Banco Central que complica tudo ainda mais. E vejam que o Banco Central, ele tinha dito que ele não ia se manifestar, não ia soltar nota sobre esse assunto, mas a coisa explodiu. Vejam como a gente está falando aqui de algo que está explodindo em Brasília. Moraes deve ter pressionado o Banco Central e saiu essa nota agora que eu vou te mostrar. Mas essa nota, gente, ela piora tudo. Olha aqui comigo o que o presidente do Banco Central disse. Eu fiquei abismado. Enquanto eu mostro, vai sentando o dedo no like para mais gente entender o que está acontecendo, ó. A nota é só isso aqui, ó. Só esse parágrafo. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Peraí, gente! Ninguém está questionando isso! O Banco Central, ele simplesmente falou, ó, confirma que teve reunião sobre o Magnitsky, mas não negou que teve reuniões com o Moraes sobre o Banco Master, não negou telefonemas do Moraes sobre o Banco Master, não negou contatos do Moraes sobre o Banco Master. Isso é um escândalo. O Banco Central simplesmente disse que teve reuniões sobre a Magnitsky, mas isso é óbvio, isso não é o ponto. O mais importante aqui é o que o presidente do Banco Central ele não disse. Não negar aqui com todo o escândalo é na prática o mesmo que confirmar. O que fica aparecendo é que eles sabem que eles não podem negar, porque pode existir ou vir à tona alguma prova. É uma sinuca de bico. E para fechar, vejam que até ela, a porta-voz dos ministros, aliada incondicional do ministro Alexandre de Moraes, olha o que até ela revelou. Olha aqui, as conversas entre o ministro, quem é ela, né? Lógico que é ela, Daniela Lima. Olha o que ela disse, ó. As conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinham como tema central a aplicação da Lei Magnitsky sobre o magistrado. E foi no contexto dessas conversas que o caso do Banco Master, segundo fontes a par da situação, foi mencionado. Ou seja, tá tudo escancarado. E as notas, da forma como elas foram feitas, elas parecem uma desculpinha esfarrapada, um modo de tentar conter o escândalo, mas é como querer conter uma rachadura numa represa, uma represa explodindo com rachadura, é como você tentar conter com fita adesiva. Senador, hoje prontamente o senhor indicou ali o início de uma coleta de assinaturas para uma CPI, justamente para investigar essas relações do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. A minha dúvida é um pouco mais ampla, senador. Por que nós, no Brasil, nós caçamos deputados, caçamos senadores, empichamos presidentes da República, prendemos presidentes da República, mas por que, na sua visão, é tão difícil derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal?
Bom, os ministros concentram poder de uma forma inédita na nossa democracia, né? A pretexto do combate à desinformação, no começo do governo Bolsonaro, se criou um inquérito das milícias digitais. Esse inquérito vem se arrastando até hoje, e dentro dele se criou um modo de proceder, onde o ministro Alexandre de Moraes tem amplitude de alcance para qualquer fato, qualquer pessoa, sem prazo, sem identificação prévia para exercer seu poder. E vem fazendo isso ao longo desses anos. Na tribuna do Senado eu disse e repito que a defesa da democracia virou escudo para qualquer canalice, para qualquer abuso. E para a gente poder enfrentar isso, é preciso que o Senado da República, que tem essa atribuição constitucional, exerça o papel. O caminho para fazer isso é esse que a gente está apontando. Já apontei há muito tempo. É o caminho de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela não depende do despacho do presidente da casa. Ela depende apenas dos requisitos constitucionais. Então, digamos que o presidente Davi Alcolumbre não queira instaurar essa comissão parlamentar. A gente tem recursos, inclusive ao próprio judiciário, para isso, uma vez que os requisitos estarão preenchidos e o fato é de alta relevância e precisa ser apurado. Os pedidos de impeachment normalmente caem naquela vala comum, eu vi que vocês estavam falando, deve ter uma centena de pedidos, talvez. Todos eles vão para a gaveta e são despachados para arquivo. Daniel? Senador, boa noite. O sistema de freios e contrapesos, em teoria, é bonito. O Senado faz sabatinas e precisa validar ou negar indicações que são feitas pelo Executivo para agências reguladoras, para embaixadas, para cortes superiores. Por que as sabatinas são sempre tão rasas e, no final das contas, eu não estou pedindo aqui ninguém para rejeitar a indicação de Jorge Messias, não se trata disso, é o indicado da vez. Mas as sabatinas são sempre rasas, sabatinas de agências reguladoras duram 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos no máximo, são no atacado. Não falta ao Senado um papel mais forte nesse controle? Muito consequência do perfil dos senadores, né? Você não tem um perfil de escrutínio duro dos indicados. Pouquíssimos manifestam votos contrários, né? Eu votei contra a recondução de Augusto Aras, votei contra a indicação de 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, e eu sempre voto de forma aberta. Mas é um risco pessoal, porque os ministros, não todos evidentemente, mas os ministros têm uma conduta bastante agressiva quando contrariados. Você percebe claramente um ambiente de perseguição. Mas quem está no Senado deveria ter, na minha visão, a coragem e a responsabilidade de fazer o seu papel. Acho que a gente pode dar passos adiante na medida em que as pessoas compreendam isso. Qual é o papel institucional que o Senado tem? O quanto ele é importante para garantir o equilíbrio entre os estados na federação, mas também entre os poderes. E se a gente não fizer isso, cada vez mais você vai ter um desequilíbrio que prejudica a própria democracia. Flávia? Senador, como o senhor colocou, tem centenas de pedidos, né, de impeachment no Congresso contra ministros do Supremo. O que faz o senhor acreditar que nesse caso pode ser diferente do Banco Master e que ele pode ser aceito, que pode ter algum andamento? Mesmo tendo essa liminar aí que de alguma forma dificulta ainda mais, né, esse processo de impeachment dentro do Congresso. Veja, a primeira vez que eu apresentei um pedido de impeachment de ministro foi em abril de 2019, com relação aos ministros Alexandre e Toffoli, por conta desse inquérito, no qual, ao longo de 7 anos, você teve o cometimento de diversos abusos. E o aprendizado tem que ser feito. Pedidos de impeachment normalmente não avançam, até hoje nenhum avançou, porque eles dependem do despacho unilateral do presidente da casa. Então, tanto o presidente Davi, depois o presidente Rodrigo Pacheco, se recusaram a despachar, e não tem nenhum remédio constitucional para isso. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, e é por isso que eu defendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem impositividade, ela é um direito da minoria. Então, você tem ferramentas para tentar ultrapassar essa barreira. E o objetivo com uma comissão parlamentar dessa é botar luz nos fatos. Ninguém está condenando previamente a doutora Viviane, o ministro Alexandre, ou quem quer que seja. Mas fatos dessa relevância têm que ser apurados. O cidadão tem direito de saber se é fato, se é verdade que tem um contrato que garantiu o pagamento de 3,6 milhões de reais para a banca de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes, aparentemente sem nenhuma contraprestação, com contraprestação mínima. Se é verdade que o ministro Alexandre interferiu diretamente no interesse
no benefício de um cliente da banca de advocacia da sua família. Se isso tudo for verdade e for devidamente comprovado, você cria todo um conjunto de pressão e de esclarecimento para a sociedade e para o Congresso que talvez viabilize o impeachment. Eu não tenho dúvida que vai chegar o momento do impedimento de ministros. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar o momento de prisão de ministros das cortes superiores do Brasil. Porque você tem vários fatos gravíssimos em andamento, condutas que ultrapassam qualquer limite e uma rejeição até mesmo à criação de um código de ética. Uma coisa quase insípida, não tem grandes efeitos no código de ética. É apenas uma conduta. Mas eles querem que a sociedade brasileira ache normal esse enriquecimento absurdo, ache normal caronas em jatinhos de investigados, processados, e essa promiscuidade com o ambiente político, empresarial e da advocacia. Então, acho que o Senado tem um papel, a gente vai tentar fazer isso, como tento fazer desde 2019, com muita clareza, muita tranquilidade, respeito à justiça, mas mais respeito ao Brasil. Agora, senador, quando que seria esse momento? Quando que teria o que nós lemos e ouvimos dos dirigentes partidários, de vocês senadores, dos deputados, é que hoje não haveria a maioria necessária constitucional para empichar, vamos dizer assim, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse momento, na sua previsão, no seu cálculo, seria a próxima legislatura? Não, eu diria que após uma comissão parlamentar de inquérito bem conduzida, sólida, séria, você consegue no colegiado, no plenário do Senado da República, os votos necessários para afastar um ministro. Eu acho que é plenamente possível. Daniel? Mas tem todo um passo a passo para cumprir. Daniel? Senador, esse caso que o senhor está debruçado agora reúne dois elementos muito polêmicos, o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. O senhor sente nos seus colegas senadores medo de lidar com o caso do Banco Master? Acho que Brasília, os três poderes na praça têm medo do caso do Banco Master, porque o volume de recursos que passou por ali é imenso. Nós temos três grandes casos rodando no Brasil hoje. Você tem emendas, que é um drama terrível e são bilhões de reais. Você tem o INSS, que também são bilhões de reais desviados. E você tem Banco Master. Nos três casos, você vai encontrar participação, muito tranquilamente, você vai encontrar participação de integrantes dos três poderes. Porque ninguém coloca de pé um esquema de crime deste tamanho sem conivência do aparelho estatal. Agora, você tem que criar condições para apurar. Algumas coisas estão avançando, você percebe. INSS está avançando, tem CPMI e tem investigações em bom andamento. Emendas está avançando, você tem processos de investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal. E agora precisamos ter também um avanço com relação ao Banco Master, porque não dá para permitir esse tipo de atuação e esse nível de promiscuidade. Então, a nossa aposta é esse caminho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que ela tem, sim, condições de prosperar mesmo com dificuldades e sabendo o quanto é traumático. Foi traumático fazer impeachment de dois presidentes e o Brasil sobreviveu. Aí vai chegar o momento de fazer também de ministros da Suprema Corte. Flávia? Senador, a gente vê, né, o senhor está falando em investigar os ministros do Supremo, aí tem também investigação de parlamentares no Supremo. Eu queria entender o que é peso e contrapeso e o que é blindagem e chantagem entre os poderes. Olha, eu diria que chantagem descreve melhor. Tá? Você tem... Eu me lembro de um desenho na charge do Angeli, um cartunista famoso nosso, brasileiro, que dava um retrato desse universo com ratos, um segurando o rabo do outro. É mais ou menos isso que a gente tem. Quando você chega nesse cenário tão dramático de infiltração da corrupção e do crime, é difícil porque muita gente poderosa é tocada pelas investigações. E elas estão chegando, você está vendo isso acontecer, está aqui nos nossos olhos. Mas nesse momento, se a sociedade estiver devidamente informada, esclarecida, você cria uma pressão para que as coisas andem, para que se movimentem. E quanto mais transparente, quanto mais público for, melhor. Porque daí você vai ter a fiscalização do povo, que no ano que vem vai ter a oportunidade de exercer seu direito de voto. Então, acho que é um caminho necessário para o Brasil. O Brasil nunca vai sair dessa nossa armadilha da renda média, da desigualdade, da injustiça, enquanto a gente não enfrentar com muita transparência a questão da corrupção, da infiltração da corrupção no poder público brasileiro, nos três poderes.
Então, a expectativa sempre de avanço, é possível avançar, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, tanto porque a gente tem colegas que têm processos ou que têm medo de processos, ou porque alguns não conseguem compreender as ferramentas que a Constituição viabiliza, mas é persistir. A gente não vai fazer um país melhor desistindo diante dos desafios.